Olá, gente. Então, como o nosso tempo acabou antes do nosso material, eu vou passar para vocês a correção das questões das aulas 37 e 38. Então, começando pela aula 37, que é do vestibulinho da ETEC, que são 2 vezes por ano, né? Então, primeiro e segundo semestre de 2019 e primeiro e segundo semestre de 2018. A questão 1 fala sobre as leis de conservação estabelecidas pela nossa Lei Federal número 9.975 de 2000. Então, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, SNUC, define reserva extrativista como uma área utilizada por populações tradicionais, cuja subsistência se baseia no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte. Essa lei tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade. Nessas reservas, as terras são... Então, eles querem saber de quem que é a propriedade dessas terras. E a resposta correta é a D, da União e de usufruto das comunidades tradicionais. Lembrando que falar que algo pertence à União significa que pertence ao Estado, ao governo. Então, o governo não abre mão da posse dessa terra, mas sim permite o usufruto desses espaços pelas comunidades tradicionais. Então, as comunidades tradicionais não podem, por exemplo, vender essa terra ou locar para alguém. Então, esse é o usufruto. A questão 10 continua nesse tema de reserva extrativista. Então, no estado de São Paulo, existe a reserva extrativista e quilombo do Mandira, que foi premiada em 2002 na Rio+10 pela iniciativa socioambiental que conjuga o manejo de ostras e a valorização cultural e econômica da comunidade envolvida. Segundo o texto, é correto afirmar que a alternativa correta é a B. O objetivo da proposta da Aliança dos Povos da Floresta foi o de conjugar a conservação ambiental com a manutenção dos modos de vida. Então, é uma medida tanto ambiental quanto cultural. Por isso que é tão importante esse tipo de iniciativa. Seguindo aqui para a questão 35, em 1808, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro foi criado com a finalidade de aclimatar espécies vegetais provenientes de diversos lugares do mundo. Com isso, esperava-se criar condições para produzir bens apreciados na Europa. Hoje, essa instituição científica desenvolve pesquisas sobre a flora de áreas protegidas, contribuindo para a conservação ambiental. Sobre o contexto de criação dessa instituição, é correto mencionar. Então, logo no início, quando fala sobre 1808, a gente já sabe que está falando sobre a transferência da Corte de Portugal para o Brasil. Então, a alternativa correta é a B, de bola. A transferência da Corte de Portugal para o Brasil, quando o Rio de Janeiro se tornou capital do Império Português. Questão 45. Tem um textão, preguiça de ler tudo isso. Mas vocês têm que ler, tá? Vocês não têm essa opção de pular. Então, a partir das informações do texto, é correto afirmar que a alternativa correta é a E, que é um momento, assim, que junta ciências humanas com biologia. Então, vão encher o saco da Caterine ou da Dani para explicar, porque eu não quero explicar o que são gimnospermas e angiospermas. Chegamos ao primeiro semestre de 2019, que começa com um trecho do poema Quilombo, de José Carlos Limeira. Queria ver você negro, negro queria te ver. Se Palmares ainda vivesse, em Palmares queria viver. O gosto da liberdade, sentido, cravado, no peito correr, sentir os campos, ter a vida. O poema faz referência a Palmares e à ideia de liberdade, os quais caracterizam a alternativa D, o mais duradouro quilombo da história do Brasil, localizado em Alagoas, na Serra da Barriga, mais especificamente, no qual se refugiaram milhares de escravos fugidos de cidades e fazendas ao longo do século XVII. Então foram necessárias várias excursões para conseguirem destruir todos os vilarejos que formavam Palmares,
mas continua até hoje como um dos grandes símbolos da resistência negra no Brasil. A questão 42. Região é uma porção territorial que possui determinadas características naturais e humanas dominantes. Em 1970, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, implantou uma nova divisão regional que continua válida até os dias de hoje. Porém, algumas transformações territoriais no espaço geográfico brasileiro ocorreram após esta data. Dentre essas transformações e suas distribuições no território brasileiro, podemos citar corretamente a alternativa B, a transformação dos antigos territórios federais de Rondônia, Roraima e Amapá em estados pertencentes à região norte. Questão 43. Frans Post, pintor, desenhista e gravador holandês, documentou paisagens e cenas do cotidiano do chamado Brasil holandês, sob o governo de Maurício de Nassau. Entre as características da presença holandesa em Pernambuco, pode-se citar corretamente a alternativa E. A tolerância religiosa, que acontecia porque os holandeses eram protestantes e a maior parte da população do Pernambuco era católica. O incentivo à pesquisa sobre a fauna e flora tropicais e o desenvolvimento da arquitetura, no qual se destacam a drenagem de áreas alagadistas e a construção da primeira ponte de grande porte do Brasil. Seguimos agora para o primeiro semestre de 2018. Em 1953, instituiu-se o monopólio do petróleo no Brasil e, consequentemente, criou-se a Petrobras. Com o início de suas operações em 1955, a refinaria Presidente Bernardes de Cubatão representou um impacto grande, desencadeando o processo industrial na cidade, por atrair as indústrias de derivados do petróleo, as petroquímicas. Na década de 1980, a cidade de Cubatão foi considerada pela ONU a cidade mais poluída do mundo. A criação da Petrobras foi resultado da implantação da política econômica do governo de Getúlio Vargas, caracterizada pela... Então, qual que era a principal característica do governo de Getúlio Vargas? Era o nacionalismo. Então, a alternativa correta é a E. Utilização do aparelho do Estado para conduzir a modernização e a industrialização do país, incluindo a consolidação das leis trabalhistas e a criação de empresas estatais em setores estratégicos. A questão 2 já fala sobre o período da ditadura militar. A industrialização no período do Brasil ame-o ou deixe-o, nos anos 1970, ocasionou, entre outros fenômenos, o inchaço dos nossos centros urbanos e a favelização das médias e grandes cidades brasileiras, desestruturando demograficamente várias regiões, provocando ainda mais desequilíbrios ecológicos por meio da ocupação desordenada de habitações em meio a terrenos impróprios, sem as condições infraestruturais que a dignidade humana merece. Aí tem também a imagenzinha do Brasil, ame-o ou deixe-o. O trecho faz referência ao período da ditadura militar brasileira, mencionando o surto de industrialização verificado no governo do general Emílio Garrastazu Médici. Considerado por muitos historiadores o auge da ditadura civil-militar, o governo Médici se caracterizou por... Alternativa C. Acelerar o crescimento econômico, tanto é que o governo dele é conhecido como o período do milagre econômico no Brasil, conceder incentivos fiscais às grandes empresas e aumentar a repressão aos grupos que lutavam contra a ditadura. Ao mesmo tempo que foi o período do milagre econômico, foram também os anos de chumbo da ditadura militar. Questão 3 fala sobre a Constituição de 1988, a nossa querida Constituição Cidadã. Também questão, vamos pular direto para a alternativa correta, que é a E. A Constituição brasileira, pela primeira vez, determina que viver em um meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito do cidadão. As próximas duas questões dependem do mesmo texto. Também mistura um pouquinho de biologia aqui no meio, né? Então, a cobertura vegetal onde a reserva Mamirauá está inserida é composta por vegetação heterogênea, ou seja, variada, com árvores altas em ambiente úmido. E a questão 5, de acordo com o texto, um dos objetivos da reserva Mamirauá é proteger as áreas de várzea dos rios, então da beirada dos rios, que passam pela reserva.
Começando agora o primeiro semestre de 2018, sobre a inauguração de Brasília. Brasília foi inaugurada em 1960, poucos anos depois do início de sua construção. Planejada por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, a nova capital do Brasil foi estruturada a partir de dois grandes eixos que se cruzam. O eixo rodoviário, em torno do qual estão as áreas residenciais, e o eixo monumental, onde se localizam os órgãos governamentais e culturais. Em uma das extremidades do eixo monumental encontra-se a Praça dos Três Poderes. O nome dessa praça faz referência à teoria da separação dos poderes proposta por Montesquieu, em que o executivo, o legislativo e o judiciário devem exercer os seus poderes de forma independente e equilibrada entre si. Então, a alternativa correta é a E. A questão 2 está falando sobre a estrutura etária do Brasil. Então, tem aqui a primeira, que é a de 1991, que é uma pirâmide etária mais tradicional, e aqui a pirâmide etária de 2010, que parece mais uma coxinha do que qualquer outra coisa. Então, considerando as tendências apontadas pelas pirâmides etárias, onde que você deveria investir mais verbas? Mais uma vez, a alternativa correta é a E, a assistência aos idosos e a previdência social. Porque se a população está envelhecendo, o correto é garantir que essas pessoas sejam bem amparadas. A questão 3 trabalha mais uma vez com climas e biomas. E a alternativa correta é a D. Então, o clima equatorial é aqui em cima, no 1. Enquanto o clima subtropical é aqui no outro extremo, no sul do Brasil, na alternativa 5. Questão 4. Mais uma sobre biomas. A caatinga, palavra originária do Tupi-Guarani e que significa Mata Branca, é o único sistema ambiental exclusivamente brasileiro. Sua extensão territorial corresponde a cerca de 10% do território nacional. Está presente no norte de Minas Gerais e no sertão nordestino. Em relação a esse sistema ambiental, pode-se afirmar que a alternativa correta é a D. Possui clima semiárido, solo raso e pedregoso. Vegetação com adaptações para sobreviver em condições de aridez, como, por exemplo, folhas modificadas em espinhos, muitas espécies de mamíferos, lagartos e serpentes. Então, a caatinga brasileira tem toda uma fauna e uma flora muito específicas da região. E é por isso que é tão importante preservar essa vegetação, esse bioma. A questão 5, falando sobre o Parque Nacional da Serra da Capivara, é um parque arqueológico inscrito pela Unesco na lista do Patrimônio Mundial. Um conjunto de chapadas e vales abrigam sítios arqueológicos com pinturas e gravuras rupestres, além de outros vestígios do cotidiano pré-histórico. Esses registros, inscritos nos paredões rochosos, representam uma grande variedade de temas e foram feitos por populações que habitaram a região há dezenas de milhares de anos. Seguramente são os mais antigos registros humanos no continente americano. De acordo com o texto e a imagem, assinale a alternativa correta. Mais uma vez, a alternativa correta é a D. As pinturas de animais de cenas de caça e do cotidiano encontradas na Serra da Capivara estão entre os mais antigos registros feitos pelo homem nas Américas. Isso está ali no finalzinho do texto. Desculpa se vocês estão ouvindo o cachorro latir, eles ficam meio doidos o dia inteiro. O texto, as questões 6 e 7 dizem respeito à divisão territorial do Brasil. Então, a questão 6. De acordo com as informações apresentadas no texto e no mapa, é correto afirmar que alternativa D. Já percebeu, né? Em caso de dúvida, chuta D. Os povoados formados por jesuítas e indígenas na Bacia do Prata foram diretamente afetados pelo Tratado de Madrid, acordo de limites assinado em 1750. Muito importante lembrar que o Tratado de Madrid foi o que deu o formato mais ou menos atual do Brasil. E tinha essa alternância, né, da posse da região da Cisplatina pela posse da região de Sete Povos das Missões, o que deu muita encrenca. Questão 7.
Sobre a organização religiosa que fundou os povoados na Bacia do Prata, assinale a alternativa correta, de acordo com o contexto apresentado no texto e no mapa. Alternativa correta, D. A Companhia de Jesus, também chamados de jesuítas. A Companhia de Jesus foi responsável por diversas iniciativas na colonização da América junto às coroas portuguesa e espanhola. Eles tinham uma função especialmente ligada à educação dos povos indígenas. E na justificativa da escravização dessa população através da salvação de suas almas. Vamos para a questão 8, que é a última dessa série de exercícios. A história também é contada em lugares públicos, e o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, é um desses lugares. Estima-se que mais de 1 milhão de pessoas tenham chegado da África ao Brasil por este porto, somente na primeira metade do século XIX. Esse era o principal portão de entrada dos escravizados africanos na maior cidade escravista das Américas. De acordo com as historiadoras Hebe Matos e Marta Abreu, a região onde se localiza o antigo cais é também conhecido como Pequena África, como denominou o artista Heitor dos Prazeres, nos primeiros anos do século XX. Desde o final do século XIX, o local era um espaço de encontro de africanos e afro-brasileiros libertos e imigrantes pobres, que deixaram profundas marcas culturais na história da cidade, como o próprio nascimento do samba. Assinale a alternativa que corresponde corretamente às informações contidas no texto. Alternativa A, conhecida como Pequena África, a região da capital fluminense em que está o antigo Cais do Valongo, se relaciona com a história da escravidão e com o nascimento do samba. Então era literalmente uma interpretação de texto bem basicona. Vou encerrando essa aula por aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, só mandar pelo Classroom. Bons estudos!